Jovem, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta antes da gente começar esse vídeo. Se você soubesse que existe uma teologia que promete vitória, riquezas, saúde infinita, bênçãos e tudo isso em nome de Jesus, citando vários versículos de cor e salteado e um testemunho na ponta da língua, mas que na hora dos problemas da vida real vai te deixar no chão, sem respostas e talvez até sem fé, você ia querer saber o que é essa teologia? Bom, saiba que ela existe, tem nome, tem seguidores, tem playlist no Spotify e muitas pessoas sinceras que entraram com esperança e saíram confusos, culpados ou até mesmo frustrados. Talvez até você já tenha passado por isso. Talvez você já ofertou fielmente, esperando por um milagre que não veio. Declarou com fé e o emprego não apareceu. Orou pela cura de alguém e a pessoa amada não ficou curada ou até mesmo tenha partido. E no fundo fica aquela pergunta que dói. Será que a minha fé é fraca? Será que Deus não quis me abençoar? Será que eu fiz algo errado? Bom, hoje eu quero ter uma conversa direta com você, olho no olho, mesmo que seja aqui pela tela. A culpa não é a sua falta de fé. A resposta para essa crise não está em ofertar cada vez mais, nem em declarar com voz alta ou ter mais fé. A resposta é simplesmente a gente entender o que a Bíblia de fato promete. E é isso que a gente vai fazer hoje. Esse vídeo pode ser um marco na sua caminhada de fé, então fica comigo até o final. Juventude abençoada, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o pastor Eliezer Nunes. Toda semana a gente está aqui para mergulhar na Palavra de Deus, através do estudo das lições da nossa Escola Bíblica Dominical, com profundidade, linguagem acessível e aplicação prática para a nossa vida. Falando de uma forma que faça sentido para você, jovem, e que você possa crescer de verdade em graça e em conhecimento na presença de Deus. Então, se você está aqui pela primeira vez, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário, me ajude compartilhando esse vídeo com seus amigos, com seu grupo de jovens da sua igreja, para que mais pessoas tenham acesso aos nossos estudos da Palavra de Deus. E já deixa aquele joinha que faz toda a diferença para o algoritmo aqui do YouTube. Para quem prefere somente ouvir enquanto está dirigindo, no treino ou em atividades do dia a dia, quero dizer a você que esse conteúdo também vai estar disponível pelo Spotify. Basta apenas você pesquisar por EBD com o pastor Eliezer Nunes. E aí você vai poder acessar a nossa playlist com essas lições e também até as lições da Escola Dominical dos Adultos, que também são muito interessantes. Então vem comigo para a lição de número 11 da nossa revista do segundo trimestre do ano de 2026, que tem como tema a falácia da teologia da prosperidade. Bora entrar comigo fundo nesse assunto com a Bíblia na mão. Como sempre, a gente começa a lição com o nosso texto principal, e hoje o versículo está em Apocalipse 3, versículo 17, que é Jesus falando para a igreja de Laodiceia e diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Gente, isso é mais do que um versículo sobre humildade. Isso é um diagnóstico divino sobre o perigo de uma fé centrada no materialismo externo que se esquece das coisas que são eternas e internas na nossa vida. A gente vai voltar nesse texto mais adiante na lição. Agora veja o resumo da nossa lição de hoje. A teologia da prosperidade busca associar as bênçãos divinas à riqueza material, ignorando o chamado bíblico ao contentamento e a verdadeira prosperidade espiritual em Cristo. Repara nessa palavra ignorando. Não é que a teologia da prosperidade negue que Deus exista ou que Cristo tenha morrido por nós. O problema é mais sutil. Ela ignora a dimensão inteira da revelação bíblica, especialmente quando envolve sofrimento, contentamento, cruz, arrependimento e eternidade. E ela superenfatiza a promessa de prosperidade material tirada do contexto bíblico. Quando você pega a Bíblia inteira, de Gênesis ao Apocalipse, e filtra tudo apenas pela lente que diz assim: Deus quer que você seja rico e saudável, você está distorcendo a mensagem e vai produzir crentes despreparados para a dura realidade da nossa vida no dia a dia. E é exatamente disso que a gente vai tratar hoje, porque os nossos objetivos da lição são, primeiro, identificar os principais ensinos da teologia da prosperidade, enfatizar a visão bíblica do que é a bênção divina, reconhecendo qual é a verdadeira prosperidade,
e reconhecer os efeitos práticos e espirituais dessa teologia. Introdutoriamente, vamos começar com um cenário que se repete muito em nossos dias hoje. Um jovem ou uma pessoa entra na igreja cheio de fé, motivado, com o coração aberto. Logo nos primeiros cultos ele ouve alguém pregar assim: Deus quer te prosperar, Deus quer que você seja a cabeça e não cauda. Você é filho do rei, e um filho do rei não pode viver na miséria. Declare isso, oferte e receba 100 vezes mais. Essa pessoa entrega o coração, ele oferta com sacrifício, às vezes tira até daquilo que não podia. Ele declara com voz alta todos os dias. Ele frequenta a igreja, ele passa a servir no ministério, só que o emprego dos sonhos não vem. A conta continua no vermelho, o cartão de crédito roxinho estourou o limite, a saúde não melhora e a relação dele com as pessoas e com familiares não é restaurada. E aí começa uma crise que não é de fé, é uma crise de teologia, porque ninguém preparou esse jovem para a possibilidade da vida cristã que possui provações. Ninguém ensinou para ele que Paulo escreveu o capítulo 4 de Filipenses, falando sobre se alegrar no Senhor, estando dentro de uma prisão. Ninguém falou para ele que Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, a lista de homens que morreram por sua fé, foram apedrejados, tentados, mortos ao fio da espada. Ninguém disse para ele que Jesus falou em Mateus 16, 24, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A chamada teologia da prosperidade tornou-se influente em muitos circuitos cristãos dos dias de hoje. Ela apresenta uma narrativa extremamente atraente. Deus quer que todos os seus filhos sejam prósperos financeiramente e plenamente saudáveis. Essa mensagem, por óbvio, atrai multidão de gente com promessas de cura e riqueza em troca de fé, de ofertas, muitas vezes ignorando o contexto do ensino bíblico e teológico que sustenta uma fé verdadeiramente cristã. Contudo, esse ensino é perigoso porque, além disso, ele apresenta uma visão reducionista de Deus, tratando Deus apenas como um distribuidor automático de bênçãos mediante atos de devoção, como essa maquininha de ofertas aí do lado. Como uma máquina de refrigerante espiritual, que você insere fé e oferta, aperta o botão daquilo que você quer que aconteça e a bênção cai na hora. Nessa lição a gente vai estudar como esse ensinamento se distancia das Escrituras, cria uma espiritualidade superficial, voltada mais para o consumo do que para a consagração. Então vamos ao primeiro item da nossa lição, que fala sobre os principais ensinos da teologia da prosperidade. Primeiro, confissão positiva. Você já ouviu alguém dizer assim no culto? Fala que vai acontecer, profetize em voz alta, declare a sua bênção. E esse é o núcleo da chamada confissão positiva, um dos pilares centrais da teologia da prosperidade. A confissão positiva ensina que as palavras têm poder criativo. Segundo quem defende essa ideia, basta você declarar com fé em nome de Jesus, ou até mesmo no seu próprio nome, para que a bênção seja liberada. Essa ideia tem raízes no movimento chamado Movimento da Fé. Ele floresceu lá nos Estados Unidos nas décadas de 50 e 60, com figuras como Kenneth Hagin e também outros pregadores da época, usando filosofias de autoajuda e de pensamento positivo tirados do ramo secular. Mas é preciso a gente ser honesto aqui. Esse tipo de ensino não encontra um respaldo sólido na Escritura. A Bíblia não fala... Mas aí você pode dizer, espera aí, pastor, a Bíblia também não fala que tem poder nas nossas palavras? De fato, ela fala sim. Provérbios 18 e 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E a Bíblia é cheia de ensinamentos sobre como as nossas palavras importam, afetam relacionamentos e também revelam o nosso caráter e podem sim trazer consequências reais. Mas uma coisa é a gente reconhecer que nossas palavras têm um peso moral, relacional ou espiritual. Outra coisa completamente diferente é a gente atribuir para as nossas declarações humanas um poder divino de criar as coisas. Isso é uma prerrogativa de Deus e não nossa. A prática da confissão positiva, ela vai reduzir a fé a uma técnica, a uma fórmula que ativa os direitos do crente diante de Deus. Com isso, a oração deixa de ser um ato de comunhão, de dependência, e vai se tornar simplesmente exigência de resultados. Já pensou? Nessa perspectiva, você não ora como um filho que conversa com o pai, mas sim como um acionista exigindo os seus lucros e os seus dividendos.
Essa abordagem inverte a relação entre criador e criatura, porque ela coloca o homem no centro e reduz Deus a um cumpridor de desejos. Mas a fé bíblica, ela está ancorada na soberania e na vontade de Deus. Mesmo que a gente ore com toda a fé do mundo, até mesmo Jesus, o próprio Filho de Deus, nos ensinou a dizer: seja feita a tua vontade. Está lá na oração dominical, em Mateus capítulo 10. E no Getsêmani, o próprio Jesus orou dizendo: não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Então, não seja feita como a minha declaração, mas seja feita, Pai, a tua vontade. E isso não é fraqueza de fé, isso é a fé bíblica. É a confiança num Deus que, mesmo quando ele nos diz não, ou mesmo quando o milagre não vem do jeito que eu pedi, é confiar na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável na minha vida. O segundo princípio da teologia da prosperidade é promessas condicionais. O ensino dessa linha de pensamento é o uso desse tipo de promessa condicional, ou seja, se você orar e ofertar generosamente, você vai ser recompensado com saúde, riqueza, sucesso e vitória de todos os tipos. A ideia é simples. Deus funciona no sistema de causa e efeito espiritual. Você planta a oferta e colhe a bênção. Quanto mais você der, mais você recebe. E o texto que mais usado nisso é Malaquias 3:10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção imediata. A questão não é se Deus abençoa quem oferta. Ele abençoa. Esse princípio, de fato, é bíblico. A questão é o contexto histórico e teológico desse versículo. Malaquias estava falando com um povo específico, numa aliança específica do Antigo Testamento, num momento histórico específico. Era para Israel, num período pós-exílio, que estava retendo as ofertas do Senhor no templo. Transformar esse texto numa lei espiritual universal e imediata, dizendo: você dá aqui e Deus te devolve financeiramente lá. Isso é uma má interpretação e manipulação do texto bíblico. A generosidade cristã é abençoada por Deus, mas ela nunca é apresentada na Bíblia como um investimento com retorno financeiro garantido e imediato. O verdadeiro sentido da mordomia cristã é guiado por amor e gratidão a Deus, e não por ganância espiritual. É mais ou menos como que se o que nós ofertamos ou dizimamos na casa de Deus, se o Senhor não nos der nada em troca, o que Ele fez por nós não tem dinheiro que pague. Seremos eternamente gratos por tudo que Ele já nos fez. Mas Ele é tão gracioso que mesmo assim Ele nos recompensa quando fizemos com amor e gratidão a Ele. Além disso, essa promessa condicional cria uma espiritualidade baseada no mérito humano. Quando as bênçãos não chegam no prazo esperado, o crente sincero vai começar a questionar. Será que eu não ofertei o suficiente? Será que a minha fé foi pequena? Será que tem algum pecado escondido na minha vida? Em vez de buscar a Deus com liberdade, o crente então vai se afundar num ciclo de condenação, culpa e um autoexame ansioso. Isso não é o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça diz que Deus nos ama não pelo que nós fazemos para Ele, mas Ele nos ama pelo que Cristo fez por nós na cruz. A bênção do Senhor nunca vai ser comprada, ela é recebida pela graça de Deus. No texto principal da nossa lição, que a gente leu no começo desse vídeo, fala sobre a igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica financeiramente, que se achava muito rica. Ela vivia numa ilusão de autossuficiência espiritual e material mesmo. Tanto que Jesus chega para ela e diz: você está enganado sobre si mesmo. O que você pensa que tem, você não tem. E o que você acha que não precisa, é exatamente o que está te faltando. É isso que Jesus diz para eles. Porque o dinheiro não é tudo na vida. Ele é um ótimo empregado, mas é um péssimo patrão. Até porque as coisas mais valiosas da vida não estão relacionadas com dinheiro, porque ele não consegue comprá-las. Nós temos que dar importância ao dinheiro, mas não podemos nunca colocar as riquezas como prioridade na nossa vida e nem na nossa fé, porque existe uma pobreza pior do que não ter dinheiro, é ter dinheiro e não ter Deus. O problema daquela igreja de Laodiceia não era ser rica, o problema era que Jesus estava do lado de fora. Isso é o que realmente faz a diferença. O terceiro tópico da lição fala ainda como princípio da teologia da prosperidade, a minimização do sofrimento. Isso aqui é sério. E é o que causa mais dano na vida prática das pessoas.
Porque a teologia da prosperidade não apenas promete prosperidade, ela também promete o inverso. Ela culpa quem está sofrendo. Ensinam de forma explícita ou implícita que se alguém está enfrentando doença, pobreza ou qualquer tipo de luta é porque lhe falta fé, porque tem espírito de miséria ou até mesmo um pecado escondido. Às vezes é falado diretamente, você está doente porque está em pecado, por causa de uma maldição, você está no vermelho porque não deu dízimo, você está sofrendo porque a sua fé não é suficiente. Gente, isso é profundamente antibíblico. E não é apenas teologia errada, é pastoralmente cruel. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres de fé, pessoas fiéis a Deus que passaram por tribulações devastadoras na sua vida. Olha para o exemplo de Jó. Ele é descrito na Bíblia como um homem íntegro e reto. No entanto, ele perdeu filhos, riqueza e até a sua saúde. O profeta Jeremias foi alguém que pregou fielmente a palavra de Deus por muitos anos. No entanto, ele foi jogado numa cisterna, foi preso, foi rejeitado pelas pessoas. Paulo e Silas foram espancados e encarcerados na cidade de Filipos, lá em Atos, capítulo 16, exatamente porque eles obedeceram ao chamado de Deus. O próprio Senhor Jesus disse com clareza em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Repara que Jesus não disse, se você tiver fé suficiente, você vai evitar as aflições. Ele disse, no mundo vocês terão aflições. A resposta para isso não é negar a aflição, mas é ter um bom ânimo e manter a esperança, porque Cristo venceu. Paulo mencionou algo que a teologia da prosperidade simplesmente não consegue explicar, o espinho na carne. E ele tinha essa situação que ele pediu por 3 vezes para que Deus retirasse da vida dele. Era alguma coisa que deixava ele envergonhado, era algo que machucava ele realmente, mas Deus escolheu não remover esse problema. A Bíblia diz que a resposta para ele não foi declare mais alto, ou ainda está faltando fé, Paulo, para você ser curado disso. Não. A resposta de Deus foi, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, minimizar o sofrimento como se fosse uma ausência de fé é uma afronta ao Evangelho de Jesus. A mensagem bíblica não promete uma vida isenta de dores ou de sofrimentos, mas ela promete a presença constante e fiel de Deus no meio das nossas dificuldades. Ele é o Deus que consola os abatidos, ele fortalece os fracos, ele está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Leia os Salmos 34, verso 18, para você ver. Esse é o Deus da Bíblia. Ele não é um distribuidor automático de bênçãos, mas ele é um pai que caminha conosco durante a travessia, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. A Bíblia diz em Eclesiastes 9:2 que todas as pessoas sofrem. O justo quanto o injusto, o que crê em Deus e o que não crê em Deus. Todas as pessoas sofrem. A diferença é o que o Senhor nos promete em Isaías 43, 2 e 3. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu, o Senhor, sou teu Deus. Galera, se esse conteúdo está sendo útil ou se está fazendo sentido para você, já peço que compartilhe esse vídeo agora. Para tudo, deixe o seu like, o seu comentário, me ajuda a divulgar essa mensagem. Manda para a família, para o grupo de jovens, para o seu líder, porque tem muita gente aí que está lutando com a fé por causa de uma teologia que nunca foi bíblica desde o começo. E lembrando também que está disponível lá no Spotify. Agora vem a segunda parte da lição. O que a Bíblia diz corretamente sobre a verdadeira bênção de Deus. E eu te garanto, é muito mais rico, muito mais profundo e muito mais suficiente do que qualquer promessa de prosperidade material. E ainda antes disso, quero trazer um subsídio ainda para você, muito importante, que a própria revista destaca para o professor. A revista nos orienta que tem muitos que mercantilizam a palavra de Deus e que são seguidos por multidões. Esses impostores da fé, eles adquirem influência na igreja de 2 maneiras. Primeiro, alguns desses falsos mestres, pregadores desse tipo de mensagem, eles começam o seu ministério com motivos sinceros, dedicados mesmo à verdade espiritual. Eles têm uma pureza moral, eles creem em Jesus de fato. Só que conforme o tempo vai passando, a insegurança, o desejo de aceitação ou o desejo de caminhar rápido para o sucesso, desejos imorais que essas pessoas têm dentro deles, no fim das contas a devoção morre e eles perdem o lugar que teriam no reino de Deus.
Consequentemente, se tornam instrumentos de Satanás, ao mesmo tempo em que disfarçam isso como se fossem ministros da verdade. O segundo grupo de pessoas são os falsos mestres que nunca foram genuínos. Eles não são como o primeiro grupo que se perdeu em algum ponto do caminho. Não, de fato, desde o começo, eles já foram como que se plantados pelo inimigo dentro da igreja, desde o início do seu ministério. Eles usam suas habilidades e a sua personalidade carismática para influenciar pessoas e para se promoverem. É uma estratégia maligna para colocar essas pessoas em influência para poderem prejudicar a igreja e a verdadeira obra de Cristo. Observem aí muitos dos que estão com muitos views no YouTube, gente que tem um destaque tremendo nas redes sociais. Cuidado, pelo fruto é que você vai conhecer a árvore, disse Jesus. Então, nos dois casos, o resultado para as pessoas que estão ali ouvindo essa mensagem é o mesmo. Uma mensagem distorcida que não prepara o cristão para os desafios da vida real e que não forma um caráter nem aponta para o Cristo crucificado. E olha, isso não é para a gente sair daqui fazendo uma lista de falsos profetas. O nosso papel não é julgar o coração de pessoas específicas. O nosso papel é aprender a discernir a doutrina, é avaliar o que é ensinado à luz da palavra de Deus, porque foi exatamente isso que Paulo orientou para os crentes de Tessalônica. Ele diz assim: examinai tudo e retende o que é bom. Por isso, valorize a igreja que você serve a Deus. Honre seu pastor, seus líderes que servem a Deus com sinceridade na obra de Deus. Vamos ao segundo tópico da nossa lição. A visão bíblica da bênção. Primeiro item, bem-aventurados na pobreza. Jesus nos ensinou que a verdadeira riqueza ela não está nas posses materiais, mas no relacionamento com Deus. Mateus 6, 19 a 21, ele é direto, dizendo: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas ajuntai para vós tesouro no céu, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o teu coração. É logo no início do Sermão da Montanha, em Mateus 5, Jesus abre com uma bem-aventurança que vai na contramão de tudo que a teologia da prosperidade ensina. Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Pobre de espírito não é alguém que não tem dinheiro, ou fraco, ou covarde, ou insignificante. Mas essa expressão significa pessoas que reconhecem a sua total dependência de Deus, que não se acham autossuficientes, que não confiam nos próprios recursos espirituais, que chega diante de Deus como alguém que não tem nada a oferecer e tudo a receber. Numa cultura que grita para nós: seja autossuficiente, você tem que ser rico, você tem que ser poderoso, você tem que ser influente, o discípulo de Jesus começa exatamente no ponto contrário, no reconhecimento, na necessidade, na entrega, na humildade, que Jesus falou: sem mim, nada vocês podem fazer. O reino de Deus é oferecido para aquelas pessoas que reconhecem a sua necessidade espiritual. A busca desenfreada por riqueza, jovem, pode ser uma armadilha que desvia os nossos olhos daquilo que é eterno. Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A prioridade é o reino de Deus, não o conforto material. O apóstolo Paulo ainda chega a dizer em Timóteo que aqueles que querem ser ricos caem em laço e a si mesmos se transpassam com muitas dores, porque às vezes na ânsia, na sede de enriquecer, de conquistar tudo que quer, a pessoa perde sua própria alma, perde sua vida com Deus, perde relacionamentos, se fere e fere pessoas. E não é isso que Deus projetou para nós. Deus não nos criou para vivermos correndo atrás de dinheiro. Ele nos criou para vivermos em comunhão com Ele. Agora veja o segundo tópico que a Bíblia nos ensina sobre a verdadeira bênção: o crente e a promessa de bênção espiritual. A teologia da prosperidade comete o erro de limitar a bênção de Deus à dimensão material, como se a maior prova do amor de Deus fosse ter dinheiro na conta. Mas a Escritura nos revela uma realidade muito mais rica, mais profunda e mais suficiente. Veja o que diz em Efésios 1 e 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Toda sorte de bênçãos espirituais, o que é isso? O crente já é espiritualmente abençoado com tudo o que precisa para uma vida de piedade, de fidelidade a Deus. Essas bênçãos transcendem riquezas passageiras. Elas dizem respeito à salvação da nossa alma, que é o maior presente já dado ao ser humano. Diz respeito ao perdão dos nossos pecados, algo que nenhum dinheiro ou penitência vai conseguir pagar.
Diz respeito ao nosso direito de sermos adotados como filho de Deus, ser recebido não como servo, mas como filho do Pai. E ainda a comunhão com o Espírito Santo, que é a presença constante de Deus na sua vida. Isso são promessas eternas, que não podem ser roubadas por crise econômica, não desaparecem com doenças, também não somem quando o mercado financeiro está em baixa. O crente vive uma certeza de que mesmo diante das perdas terrenas, ele está assentado com Cristo em lugares celestiais. Isso não é escapismo ou fuga da realidade, é uma perspectiva eterna. É a âncora que segura nossa alma quando o temporal da vida bate forte na nossa casa. Além disso, as bênçãos espirituais incluem o crescimento na graça, a santificação progressiva na nossa vida, uma esperança viva e consolação nas tribulações. É isso que o Evangelho garante em meio às lutas. O Espírito Santo intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis, como diz em Romanos 8. Ele fortalece o nosso homem interior com poder e ele nos conduz para a vitória em Cristo. Essas bênçãos são muito mais valiosas do que qualquer prosperidade material, porque elas não se corrompem nem se desgastam com o tempo. Uma casa pode ser perdida, um carro pode quebrar, o saldo na conta pode zerar, mas o crente em Cristo tem algo que nenhuma crise pode roubar. Nós somos chamados a redescobrir o valor imensurável da herança espiritual que nós temos. E ainda, biblicamente, nós temos o terceiro tópico, a bênção como ferramenta para servir. Aqui a gente chega num ponto que inverte completamente essa lógica da teologia da prosperidade. E é um dos pontos mais libertadores dessa lição. Prepare-se para explodir a sua mente. Na perspectiva bíblica, as bênçãos recebidas não têm como finalidade o acúmulo pessoal de riqueza, mas a edificação do próximo e a glória de Deus. Mateus 10:8 diz, de graça recebestes, de graça dai. E Abraão, quando Deus chamou ele, foi chamado com um propósito claro. E tu serás uma bênção, Deus disse para ele. O ponto não era Abraão ficar rico, era Abraão ser canal de bênção para as outras nações. Tanto os dons espirituais quanto os recursos materiais que foram confiados para o cristão devem ser utilizados como instrumentos de serviço. E esse princípio é visto de uma forma lindíssima na vida da igreja primitiva, porque aqueles irmãos, movidos pelo Espírito Santo, repartiam seus bens, supriam e ajudavam os necessitados, testemunhavam de Cristo com poder. O mesmo princípio se aplica hoje. Cada dom, cada habilidade, cada oportunidade que nós temos, cada recurso é uma ferramenta para servir a Deus e ao próximo. A bênção que Deus nos dá não deve ser transformada num ídolo, mas ela é um meio de glorificar a Deus, o doador da nossa bênção. É nesse sentido que o apóstolo Tiago vai nos ensinar que a fé sem obras é morta. Porque se eu digo que tenho fé, mas no fundo eu sou governado pela minha ganância, sou avarento, a ponto de não ajudar ninguém, não me preocupar com as pessoas, não ter um coração liberal para colaborar no reino, que proveito tem nisso? Que fé é essa que eu tenho? A prosperidade verdadeira, jovem, é viver como um mordomo fiel dos recursos espirituais e materiais que Deus me deu. Lembrando que um dia a gente vai prestar contas diante de Deus. Está lá em Mateus 25:21. A revista vai destacar aqui ainda algo precioso para você, jovem. Veja bem, se você permanecer fiel a Deus e disposto a compartilhar o que Ele lhe deu para ajudar e atender às necessidades alheias, Deus também satisfará todas as suas necessidades, materiais, físicas e espirituais, à medida que você confiar nele. Viu só? A promessa, então, de provisão está ligada à disposição de compartilhar e não de acumular. O coração de Deus é generoso e Ele quer formar em nós também um coração generoso. Muitas pessoas pensam hoje que prosperidade é ser rico financeiramente, mas prosperidade no aspecto bíblico vai muito além disso. Deixa eu te explicar melhor. Na Bíblia, prosperidade não significa apenas ter dinheiro, bens ou conforto material. A verdadeira prosperidade é viver no centro da vontade de Deus. Ser próspero numa perspectiva bíblica é ter paz com Deus, é ter comunhão com o Espírito Santo, é ter contentamento na vida, crescimento espiritual, ter uma família firmada no Senhor e a salvação em Cristo. Alguém pode ser financeiramente rico, mas espiritualmente vazio. Ou pode ter poucos recursos materiais e ainda assim ser extremamente próspero diante de Deus. A maior prosperidade do crente não é o que ele possui na terra, mas é o que ele recebeu em Cristo Jesus. Pega essa visão para você. Terceiro tópico da lição. Agora vamos ver alguns efeitos práticos e espirituais. Primeiro tópico, escândalos e frustrações.
A teologia da prosperidade pode produzir frustração profunda na alma das pessoas, até mesmo de um crente sincero que, mesmo orando, ofertando fielmente, não vive uma prosperidade que foi prometida para ele. Pensa comigo, você passa a seguir um sistema de fé que te promete um retorno garantido, como se fosse um esquema de marketing multinível. Você faz tudo certo, mas a vida não segue o script. E aí começam as perguntas: o que eu fiz de errado? Por que Deus não me responde? Será que eu não tenho fé suficiente? Isso vai gerar nas pessoas um sentimento profundo de culpa, de inadequação, dúvidas quanto à própria fé ou quanto até mesmo à existência de Deus. Um abandono da comunidade cristã, porque a pessoa não vê mais valor e não aguenta mais ver os outros prosperando enquanto ela sofre. A pessoa, então, enganada pela promessa de uma vida sem problemas, não vai estar preparada para lidar com os sofrimentos e as provações da vida cristã. Ninguém ensinou ela que a fé não é ausência de luta, mas ela é a presença de Deus na nossa luta. E quando se prega um evangelho centrado no bolso e não na cruz, abandona-se a essência da fé cristã. Agora veja a segunda consequência desse ponto da teologia da prosperidade: a distância do evangelho puro. A centralidade da prosperidade material, ela afasta a igreja do coração do evangelho de Cristo. Em vez de proclamarmos a cruz, a graça, o arrependimento, passa-se então a anunciar somente promessa de sucesso financeiro, vitória sobre os inimigos, como se fosse esse o objetivo principal da fé. O centro da mensagem muda, e quando o centro muda, tudo muda. Esse desvio enfraquece profundamente o discipulado cristão, porque não tem mais ênfase na negação em si mesmo, na tomada diária de decisão de seguir a Cristo, na perseverança diante do sofrimento. E quando não há cruz na mensagem da igreja, a mensagem não tem poder para transformar as pessoas. Ela só tem poder para atrair e por pouco tempo. O evangelho de Jesus é para todas as pessoas, ricos, pobres, saudáveis, doentes, bem-sucedidos e fracassados. O Salvador Jesus Cristo que veio não foi para buscar aqueles que já tinham tudo, mas foi para buscar e salvar os que se haviam perdido, diz em Lucas 9. Voltar ao evangelho puro é necessário e urgente para a igreja. Nós devemos pregar a Cristo crucificado e ressuscitado. Embora Deus possa sim e quer nos abençoar materialmente, o maior presente que Ele já nos deu é a presença dEle conosco e a salvação da nossa alma. Então lembre-se disso, jovem. Cristo não morreu na cruz para transformar você num milionário. Ele morreu para transformar você em uma nova criatura. E aqui eu deixo a você o terceiro tópico da lição que fala um chamado à fidelidade. A verdadeira fé cristã nos chama fidelidade a Deus, independentemente das circunstâncias. Essa é a marca do discipulado maduro. E esse contentamento que o apóstolo Paulo ensina é algo aprendido. Não é algo que cai do céu automaticamente. Veja que ele diz assim em Filipenses 4:11. Aprendi a estar contente em qualquer estado que me encontre. Ou seja, a palavra grega usada aqui é autarkeia, que significa uma autossuficiência no sentido de não depender das circunstâncias externas para ter paz interior. Gente, isso é só Jesus que pode nos ensinar. Isso é conquistado na escola do sofrimento, na fé exercitada, na dependência de Deus durante as situações difíceis. Jovem, eu quero falar sobre esse contentamento com você. Isso é o maior antídoto contra a ansiedade que a gente vê hoje em dia, onde os jovens e as pessoas querem ter a vida perfeita que todo mundo vive postando nos stories. Não creia em tudo que você vê nas redes sociais. Nós precisamos aprender a sermos felizes com o que temos. Isso é estar blindado por dentro, sabendo que o que define a nossa paz não é o nosso status, é Cristo em nós. Você pode sim querer mais na sua vida, não tem nada de errado com isso. Só não esqueça de ser grato a Deus e ser feliz com o que você já tem hoje. Repare que o texto não diz assim, aprendi a me conformar com o que tenho. Senão, ele estaria acomodado. Não, ele disse, aprendi a me contentar, ou seja, aprendi a ser feliz com o que eu tenho. Eu posso querer mais, mas hoje já sou feliz e agradecido a Deus, porque a gratidão é o que abre o caminho das bênçãos de Deus na nossa vida. Guarde isso para a sua vida, jovem, sua vida profissional, sua vida pessoal, sua vida espiritual. Essa fidelidade não depende do que recebemos, mas depende de quem Deus é. Confiar no Senhor é reconhecer que Ele é digno de ser servido, mesmo quando as bênçãos materiais que a gente quer
não cheguem no formato ou na hora que a gente espera. O crente deve buscar ser generoso, não para receber mais, mas por gratidão e obediência ao Senhor. A nossa oferta não é um investimento espiritual com expectativa de retorno financeiro, mas ela é um ato de adoração. Você dá porque primeiro Ele deu para você. Você serve porque primeiro Ele nos serviu. Você ama porque Ele nos amou primeiro. Além disso, a maturidade espiritual exige que a gente compreenda o valor formador do sofrimento. Romanos capítulo 5 vai nos ensinar que a tribulação produz paciência e que a paciência produz caráter e caráter produz esperança. O sofrimento, quando atravessado com Deus, não destrói a nossa fé, mas ele vai aprofundar nosso relacionamento com Deus. Quando a igreja reconhece isso, ela se torna mais forte diante das lutas, mais solidária com as pessoas que sofrem, mais humilde diante do ministério, na soberania de Deus e mais fiel ao Senhor. A teologia bíblica, jovem, ela vai convidar a gente a confiar na providência divina. O Salmo 23 inteiro é um testemunho disso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Isso nos ajuda a entender que ainda que não tenhamos abundância de bens materiais, em Cristo nós temos tudo o que precisamos. Nós somos chamados para glorificar a Deus em tudo, seja na fartura, seja na escassez, vivendo para a glória e o louvor do Senhor. Então a teologia da prosperidade, ela associa injustamente a bênção de Deus a conquistas econômicas, físicas e imediatas. Ela distorce o evangelho e faz três trocas perigosas. Ela troca a cruz pela conta bancária. Ela troca o arrependimento pela confissão positiva. E ela troca a graça pela barganha com Deus, que liberta a pessoa desse jugo materialista. É o tipo de fé que não se quebra quando a tempestade chega, quando a doença chega, porque ela está fundada na rocha que é Cristo, não na areia de promessas humanas que a vida real não se sustenta. E sabe o que mais me impressiona, voltando no texto lá de Apocalipse 3:17 da igreja de Laodiceia, quando a gente abriu a aula hoje, que Jesus não abandonou aquela igreja. Ele não condenou ela e foi embora. Ele continuou batendo na porta e dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém aí dentro ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. Esse é o Deus que a gente serve. Não é um distribuidor automático de bênçãos. Ele é um pai que bate na porta e espera para se sentar à mesa conosco. Saiba, jovem, que Deus tem o melhor para a sua vida. Que Deus abençoe sua vida profissional. Você que tem planos, sonhos, projetos, coloque isso diante do Senhor. Peça a Deus que te ajude a alinhar o seu coração com a vontade do Pai. E você vai ver que os caminhos pelos quais Deus te guiar pode ter dificuldades, pode ter até momentos de escassez, mas a vitória vai ser infinitamente mais recompensadora. Confia no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Amém? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui neste vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e até a semana que vem.